Uma amizade com Deus. Áudio 5, capítulo 5, página 62. Primeiro, você tem de me conhecer. Pensei que eu já o conhecia. Muito superficialmente. Você não me conhece na intimidade ainda. Tivemos uma boa conversa, mas é preciso mais do que isso. Muito bem. Como posso conhecer você melhor? Pela vontade. Pela vontade? Você precisa ter uma vontade definida. É preciso que tenha vontade de me ver onde me encontra, não apenas onde espera me encontrar. Você tem de me ver onde me encontra e me encontrar onde me vê. Eu não sei o que isso quer dizer. Muita gente me vê, mas não me encontra. É como aquele jogo Onde Está o Wally. Olham diretamente para mim, mas não me encontram. Como podemos ter certeza de que reconhecemos você? Que boa palavra você escolheu. Reconhecer é conhecer de novo. Você tem de me conhecer de novo. Como podemos fazer isso? Em primeiro lugar, é preciso acreditar que eu existo. A crença vem antes da vontade quando se quer conhecer Deus. É necessário acreditar que há um Deus para ser conhecido. A maior parte das pessoas acredita de fato em Deus. As pesquisas mostram que, em anos recentes, a crença em Deus chegou a aumentar no planeta. Sim, é uma alegria dizer que a maioria de vocês de fato acredita em mim. Não é, portanto, sua crença em mim que cria o problema, mas sua crença sobre mim. Uma das coisas em que vocês acreditam a meu respeito é que eu não quero que me conheçam. Alguns chegam até a achar que não deveriam ousar pronunciar o meu nome. Outros sentem que, por respeito, não deveriam escrever a palavra Deus, mas usar apenas a inicial. Outros ainda dizem que não há problema em dizer o meu nome, mas que deve ser meu nome correto, porque, se não for, estarão cometendo uma blasfêmia. Mas podem me chamar de Jeová, Javé, Deus, Alá ou Charlie, pois o importante é que ainda sou quem sou, o que sou, e estou onde estou, e certamente não deixarei de amá-lo por me chamarem pelo nome errado. Portanto, podem parar de discutir a respeito de como devem me chamar. É lamentável, não é? Isso é o que você diz e reflete o seu julgamento. Estou apenas observando o que acontece. Mesmo muitas dessas religiões que não discutem meu nome ensinam que não é prudente procurar saber demais a respeito de Deus e que dizer que Deus conversou de fato com alguém é heresia. Por isso, embora crer em Deus seja necessário, a crença sobre Deus também é importante. Aí é que entra a vontade. Não é preciso apenas acreditar em Deus para me conhecer, mas realmente ter vontade de me conhecer e não se satisfazer com o que acha que conhece a meu respeito. Se o que você pensa a meu respeito o impede de me conhecer como realmente sou, então toda a crença do mundo não vai adiantar nada. Você continuará conhecendo o que acha que conhece, em vez de conhecer o que realmente é. É preciso querer abrir mão do que você imagina que já sabe sobre Deus para conhecer Deus de uma forma que nunca imaginou. Esta é a chave, porque você tem muitas ideias sobre Deus que estão bem longe da realidade. Como posso alcançar esse nível de vontade? Você já o alcançou, ou não estaria gastando tempo com este livro? Agora é expandir essa experiência. Mostre-se receptivo a novas ideias, novas possibilidades a meu respeito. Se eu sou seu melhor amigo e não seu pai, pense no que gostaria de me dizer, no que me pediria. Para conhecer Deus, você tem de estar pronto, ter vontade e ser capaz. A crença em Deus é o começo. Você fica pronto quando crê em algum tipo de poder maior
em algum tipo de divindade. Em seguida, quando você se abre para novos pensamentos sobre Deus, pensamentos que você nunca teve antes, pensamentos que podem até incomodá-lo um pouco, como amigo nosso que estás no céu, é sinal de que você tem vontade. Finalmente, você deve ser capaz. Se você for incapaz de ver Deus em qualquer das novas ideias para as quais se abriu, você terá inutilizado totalmente o mecanismo que o levaria a realmente conhecer Deus. Você tem de ser capaz de abraçar um Deus que ama e abraça você incondicionalmente. Tem de ser capaz de acolher em sua vida um Deus que o acolhe em seu reino sem qualquer pergunta. Ser capaz de parar de se punir por conhecer um Deus que não o pune. E ser capaz de conversar com um Deus que nunca deixou de conversar com você. Todas essas ideias são radicais. As igrejas chegam a chamá-las de heresias. E assim, ironia das ironias, você talvez tenha de abandonar a igreja para conhecer Deus. Sem nenhuma dúvida, você terá de pelo menos abandonar alguns dos ensinamentos da igreja, pois as igrejas falam de um Deus distante, que você não pode conhecer e que não escolheria como amigo. Pois qual é o amigo que o pune pelas suas más ações? E qual é o amigo que considera ser chamado pelo nome errado uma ação má? Em conversando com Deus, ouvi muitas coisas que contradiziam tudo o que eu achava que sabia sobre Deus. Eu sei que você acredita em Deus, ou jamais poderia ter mantido diálogos com Ele. Você estava pronto, portanto, para ter uma amizade comigo, mas será que tinha vontade? Vejo que tinha, porque a vontade exige grande coragem e você demonstrou essa coragem não apenas questionando e desenvolvendo outros pontos de vista não tradicionais, mas fazendo isso publicamente. Assim, a nossa conversa, além de permitir que você levantasse essas questões, fez com que milhões de pessoas participassem disso. Os seus 3 livros foram lidos avidamente em todo o mundo, um sinal evidente de que o público em geral também tem vontade. Será que você é capaz agora de me conhecer e ter mais do que apenas uma conversa, mas também uma amizade com Deus? Sim, porque eu não tive nenhum problema em abandonar minhas antigas crenças em relação a você para aceitar as novas ideias que, conversando com Deus, me trouxe a seu respeito. Na realidade, para ser sincero, eu já tinha muitas dessas ideias. Nesse sentido, o livro não foi tanto uma revelação, mas uma confirmação. A correspondência que tenho recebido nos últimos 5 anos me diz que o mesmo aconteceu com milhares de pessoas, e isso me faz ter vontade de contar como o livro foi escrito. Conversando com Deus não foi escrito como livro, foi diferente do material que eu estou escrevendo agora. Eu não tinha ideia, quando o diálogo começou, que um dia ele fosse ser impresso. Achava que seria um processo individual, do qual ninguém mais participaria. Esse processo começou numa noite de fevereiro de 1992, quando eu estava a ponto de entrar em depressão crônica. Nada dava certo na minha vida. Minha relação com alguém que significava muito para mim estava falida. A minha carreira tinha chegado a um impasse e até a minha saúde definhava. Geralmente na minha vida era uma coisa ou outra, mas agora era tudo ao mesmo tempo. A estrutura inteira estava entrando em colapso e aparentemente eu não podia fazer nada para impedir que isso acontecesse. Não era a primeira vez que me sentia desamparado, assistindo, diante dos meus olhos, a dissolução de uma relação que eu queria que fosse duradoura. Nem era a segunda, a terceira ou a quarta. Estava ficando muito irritado com a minha incapacidade de manter um relacionamento, com o que parecia ser minha falta de compreensão do que é necessário para conseguir isso, e com o fato de que nada do que eu tentava parecia dar certo. Comecei a sentir que simplesmente não estava preparado para participar do jogo da vida, e isso me enfurecia. A minha carreira também não ia bem, tudo o que eu fizera tinha se encolhido até quase se transformar em nada.
Meus mais de 30 anos de envolvimento com o rádio e com o jornalismo traziam recompensas lamentavelmente mesquinhas. Eu estava com 48 anos e tinha a impressão de não ter justificado minha vinda a este planeta. Não chega a surpreender que minha saúde tivesse começado a declinar também. Eu tinha machucado o pescoço num acidente de carro alguns anos antes e não me recuperara totalmente. Antes disso, tinha acumulado problemas pulmonares com úlcera, artrite e vários tipos de alergia. Aos 48 anos, sentia como se o meu corpo estivesse caindo aos pedaços. E foi assim que, numa noite de fevereiro de 1992, acordei com raiva no coração. Virando-me de um lado para o outro na cama, tentando voltar a dormir, eu era uma montanha de frustração. Finalmente, me livrei das cobertas e saí abruptamente do quarto. Fui para onde sempre vou no meio da noite, quando eu busco a sabedoria, mas não havia nada decente na geladeira, de modo que me sentei no sofá. Fiquei sentado ali, analisando as consequências de minhas próprias atitudes. Finalmente, à luz da lua que entrava pela janela, vi um bloco de anotações amarelo sobre a mesa à minha frente. Apanhei-o, peguei uma caneta, acendi uma lâmpada e comecei a escrever uma carta enfurecida para Deus. O que é necessário para que a vida dê certo? O que foi que eu fiz para merecer uma vida de luta sem trégua? Quais são as regras? Alguém me diga as regras! Eu vou participar do jogo, mas antes alguém tem que me dizer as regras. E depois de me dizer, não as modificar. Eu continuei a escrever assim, rabiscando furiosamente todo o bloco, escrevendo com letras grandes, como eu faço quando estou com raiva, com tanta força, que qualquer pessoa seria capaz de pegar uma folha 5 páginas abaixo e ler o que eu tinha escrito. Finalmente, coloquei tudo para fora. A raiva, a frustração e a quase histeria tinham se dissipado, e eu me lembro de ter pensado que precisava contar a meus amigos o que tinha acontecido. Um bloco amarelo no meio da noite pode, afinal, ser a melhor terapia. Eu estiquei o braço para colocar a caneta sobre a mesa, mas ela não saía da minha mão. Que incrível, eu pensei comigo mesmo. Alguns minutos de escrita intensa e a mão fica tão cheia de cãibra que não se consegue largar a caneta. Esperei que os meus músculos relaxassem, mas, em vez disso, fui invadido por um sentimento que havia algo mais que eu precisava escrever. Eu fiquei observando a mão levando a caneta de volta ao papel, fascinado por me ver fazendo aquilo porque não sabia o que ainda queria escrever. No entanto, agia como se houvesse mais a ser escrito. Assim que a caneta alcançou o papel, um pensamento me veio à mente. O pensamento me foi dito por uma voz. Era a voz mais macia, bondosa e gentil que eu já ouvira em minha vida. Só que não era uma voz. Era o que eu podia chamar uma voz sem voz. Ou talvez se parecesse mais com um sentimento repleto de palavras. As palavras que eu ouvi assim foram: Neil, você realmente quer respostas para todas essas perguntas ou está apenas desabafando? Eu lembro-me de ter pensado, eu estou desabafando, mas se você tiver respostas, iria até o inferno para saber quais são. E a resposta que me veio foi, você iria até o inferno por uma série de coisas. Será que não prefere ir até o céu? E eu respondi, sem pensar, que diabo significa tudo isso? Depois desse início, vieram-me os mais extraordinários pensamentos, ideias, comunicações, dê a eles o nome que quiser, que eu jamais experimentei. Os pensamentos eram tão atordoantes que comecei a escrevê-los e a dar respostas a eles. As ideias apresentadas por mim, ou por meu intermédio, respondiam minhas perguntas, mas também provocavam outras que eu nunca enfrentara antes. E assim, prosseguiu o meu diálogo com a caneta e o papel. Continuei por 3 horas e de repente eram 7:30 da manhã e a casa começou a ganhar vida, de modo que pus de lado a caneta e o bloco. Foi uma experiência interessante, mas eu não dei muito crédito a ela. Até a noite seguinte, quando fui acordado de um sono profundo, às 4:20 da manhã, tão abruptamente como se alguém tivesse entrado no quarto e dado uma pancada no interruptor.
Sentei-me na cama, me perguntando o que era aquilo, e senti um impulso urgente de sair da cama e retornar ao bloco amarelo. Ainda me perguntando o que estava acontecendo e por quê, vaguei pela casa. Encontrei o bloco e voltei a me acomodar no sofá da sala de estar. Comecei a escrever de novo, retomando exatamente de onde tinha parado, fazendo perguntas, recebendo respostas. Não sei até hoje o que me fez começar a escrever tudo aquilo ou guardar o que tinha escrito. Acho que pensei que ia manter algumas anotações ou um pequeno diário especial. Eu não tinha ideia de que seria publicado um dia, muito menos que seria lido de Tóquio a Toronto, de São Francisco a São Paulo. É verdade que, a certa altura do diálogo, a voz me disse: isso um dia se tornará um livro. Mas eu pensei comigo mesmo: você e uma centena de pessoas vão mandar suas elucubrações noturnas para um editor que vai dizer: claro, vamos publicar imediatamente. E aquele primeiro diálogo continuou por 1 ano, eu sendo acordado de madrugada pelo menos 3 noites por semana. Uma das perguntas que eu mais fazia era: quando foi que eu soube que era com Deus que estava conversando? Durante as primeiras semanas da experiência, eu não sabia o que pensar a respeito do que estava acontecendo. Inicialmente, uma parte de mim pensou que eu estivesse falando comigo mesmo. Depois, em algum ponto, me perguntei se não podia ser do meu assim chamado alter ego que eu estava obtendo as respostas a minhas perguntas. Finalmente, porém, tive de abrir mão dos meus próprios julgamentos e do medo do ridículo para dar a tudo aquilo exatamente o nome que parecia ser: um diálogo com Deus. Isso me ocorreu na noite em que ouvi a declaração: não existe o que chamamos de 10 mandamentos. Praticamente a metade do que afinal se transformou no primeiro livro tinha sido escrita, quando essa afirmação espetacular foi feita. Eu estivera explorando a questão do caminho até Deus e de qual seria o certo. Conquistamos nossa entrada no céu sendo bons? Eu queria saber. Ou somos livres para agir como quisermos sem sermos punidos por Deus? Qual seria o caminho? Eu perguntava. Os valores tradicionais ou os que eu ia construindo ao longo do caminho? Qual seria? Os 10 mandamentos ou os 7 passos para a iluminação? Quando a resposta foi que os 10 mandamentos não existiam, fiquei estupefato. Mais espantosa, contudo, foi a explicação. Naturalmente, haviam existido 10 declarações e certamente elas tinham sido entregues a Moisés, mas não eram mandamentos. Como me foi dito, eram compromissos assumidos por Deus com a raça humana. Maneiras de sabermos que estávamos no caminho de volta a Deus. Isso era diferente de qualquer outra coisa que ocorrera no diálogo até aquele ponto. Era uma informação totalmente nova. Parte do que fora dito na conversa até aquele momento eu já ouvira antes, de outros professores ou de outras fontes, ou talvez tivesse lido em algum lugar. Mas essas declarações surpreendentes sobre os 10 mandamentos eu sabia que nunca tinha ouvido antes. Além disso, essas ideias violavam tudo o que tinham me ensinado ou o que eu havia pensado sobre o assunto. Anos mais tarde, recebi uma carta de um professor de teologia de uma importante universidade da Costa Leste, dizendo que essa era a perspectiva mais original sobre os 10 mandamentos publicada em 3 séculos e que, embora não tivesse certeza se concordava com as afirmações feitas em Conversando com Deus, elas ofereceriam um material rico para debates e discussões sérias em suas aulas de teologia por muitos semestres. Na época, entretanto, eu não precisava de nenhuma carta de professores de teologia para saber que o que tinha ouvido era muito especial e que vinha de uma fonte muito especial. Comecei a sentir aquela fonte como Deus. Nada, desde então, mudou a minha opinião a esse respeito. Na realidade, as informações transmitidas no restante do diálogo de 800 páginas, inclusive as que diziam respeito à vida entre seres altamente evoluídos no universo, no terceiro livro, e o projeto de construção de uma nova sociedade no planeta Terra, no segundo livro, só serviram para me convencer mais ainda. Fico feliz em ouvir tudo isso. E é interessante que você destaque essa parte do nosso diálogo, porque esse foi também o trecho que, pela última vez, falei sobre a forma de conhecer Deus.
Foi lá que eu disse: para conhecer Deus verdadeiramente, você tem de abandonar sua mente. Venha a mim, eu disse, pelo caminho do coração e não pelo caminho da mente. Você jamais me encontrará em sua mente. Ou seja, não é possível realmente me conhecer quando se pensa demais em mim. Isso porque os seus pensamentos guardam apenas suas ideias antigas a respeito de Deus. O que sou na realidade não será encontrado em suas ideias antigas, mas na sua experiência deste momento. Pense nisso dessa maneira. Sua mente detém o passado, o seu corpo guarda o presente, sua alma encerra o futuro. Dito de outra maneira, a mente analisa e recorda, o corpo experimenta e sente, a alma observa e sabe. Se quiser ter acesso ao que pensa sobre Deus, verifique sua mente. Se quiser ter acesso ao que sente a respeito de Deus, examine o seu corpo. Se quiser ter acesso ao que sabe sobre Deus, olhe para sua alma. Estou confuso, eu pensei que os sentimentos fossem a linguagem da alma. Continua no próximo áudio.